Antes de dormir hoje, você precisa ouvir esta verdade. Nem tudo depende de você. Talvez você tenha passado o dia tentando resolver situações que parecem não ter saída. Talvez sua mente ainda esteja acelerada, revisitando conversas, preocupações e problemas que insistem em ocupar seus pensamentos. E enquanto a noite chega, uma pergunta pode estar ecoando dentro do seu coração: como tudo isso vai se resolver? Mas eu acredito que Deus trouxe você até esta oração por um motivo. Porque nesta noite, o Senhor quer lembrar você de algo que muitas vezes esquecemos. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos do Senhor permanecem abertos. Enquanto suas forças se renovam no sono, Deus permanece no controle de cada detalhe da sua vida. Talvez ninguém saiba o peso que você carregou hoje. Talvez existam batalhas acontecendo dentro do seu coração que você nem consegue explicar. Ansiedades silenciosas, medos sobre o amanhã, situações que parecem maiores do que você. Mas Deus conhece tudo. Ele viu cada lágrima que você segurou, cada preocupação que você escondeu, cada momento em que você tentou ser forte, mesmo quando estava cansado por dentro. E é exatamente para este momento que a palavra de Deus declara em Salmos 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba a profundidade dessa promessa. O salmista não disse que todos os seus problemas haviam desaparecido. Ele disse que podia dormir em paz, porque sabia quem estava cuidando dele. E essa promessa também é para você. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Eu creio que Deus vai acalmar sua mente, aliviar seu coração e fortalecer sua fé. Talvez você tenha começado este vídeo preocupado, mas terminará esta oração com uma paz que só o Senhor pode dar. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida neste exato momento, escreva nos comentários: Deus está no controle. Deixe também o seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa descansar na presença de Deus esta noite. Agora respire profundamente, diminua o ritmo dos seus pensamentos, solte todo o peso que você carregou durante este dia, entregue suas preocupações ao Senhor e juntos vamos entrar na presença daquele que nunca dorme, nunca falha e nunca perde o controle. Pai amado, neste momento de descanso, nós nos aproximamos da Tua presença exatamente como estamos, sem máscaras, sem tentar esconder o que sentimos, sem tentar parecer fortes quando, muitas vezes, estamos cansados por dentro. O Senhor conhece o peso que carregamos, conhece os pensamentos que passaram pela nossa mente durante este dia, conhece as preocupações que tentaram roubar nossa paz. E agora, enquanto a noite avança e o silêncio começa a tomar conta deste momento, nós escolhemos nos achegar a Ti. Porque a verdade, Senhor, é que há dias em que nos sentimos cansados além do que conseguimos explicar. Há momentos em que o corpo até para, mas a mente continua correndo. Pensamentos se acumulam, preocupações se multiplicam, perguntas surgem. E o coração parece carregar um peso difícil de descrever. Mas a Tua palavra nos lembra em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! O Senhor não disse para chegarmos perfeitos, não disse para chegarmos depois de resolvermos todos os problemas. O convite é para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que já tentaram tantas vezes resolver tudo sozinhos. E nesta noite, Pai, nós aceitamos esse convite. Nós entregamos diante de Ti todo o cansaço acumulado, o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço que veio das lutas invisíveis que ninguém viu, o cansaço das responsabilidades, o cansaço das preocupações que carregamos em silêncio. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que passaram o dia inteiro sendo fortes para todos ao redor. Pessoas que ajudaram outros,
que trabalharam, que lutaram, que sorriram quando por dentro estavam exaustas. Mas o Senhor viu cada momento, o Senhor viu cada batalha silenciosa. Como está escrito em Salmos 56:8, Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas registradas no teu livro? Nada passou despercebido diante dos teus olhos. Nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhum pensamento, nenhuma oração feita em silêncio. Foi bem, enquanto continuamos diante da tua presença, ajuda-nos a diminuir o ritmo da nossa alma, porque muitas vezes estamos tão acostumados a correr que esquecemos como descansar em ti. A tua palavra declara em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as nossas forças nesta noite, renova a nossa mente, renova o nosso coração, renova a nossa esperança, que todo o peso desnecessário comece a cair por terra agora, que toda a ansiedade acumulada durante este dia encontre descanso na tua presença. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso descanso seguro. Como diz Salmos 62:1, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Ensina-nos a descansar silenciosamente em ti. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Ensina-nos a descansar, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Pai, nós não queremos passar esta noite presos aos problemas que ficaram sem solução durante o dia. Não queremos carregar para a madrugada os pesos que pertencem ao Senhor. Por isso, colocamos tudo diante de ti. Aquilo que entendemos e aquilo que não entendemos, aquilo que conseguimos controlar e aquilo que está completamente fora das nossas mãos. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua governando todas as coisas. O Senhor continua assentado no teu trono e nada foge ao teu controle. Enquanto a noite segue seu curso, permita que o nosso coração encontre abrigo na certeza de que não estamos sozinhos, que existe um Deus que cuida, um Deus que sustenta, um Deus que fortalece, um Deus que permanece presente mesmo nos dias mais difíceis. E pouco a pouco, Senhor, à medida que permanecemos diante de Ti, que todo o peso que ainda esteja sobre nós comece a ser substituído pela Tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias, aquela paz que o mundo não pode oferecer. Aquela paz que vem somente da Tua presença e que alcança até os lugares mais cansados da nossa alma. E enquanto essa paz começa a alcançar os lugares mais cansados da nossa alma, nós reconhecemos uma verdade que traz conforto ao nosso coração nesta noite. O Senhor conhece tudo o que vivemos hoje. Pai, antes mesmo de abrirmos os nossos lábios em oração, Tu já conhecias cada detalhe deste dia. Tu viste os momentos bons, viste as vitórias que celebramos, mas também viste as decepções que tentamos esconder, viste as preocupações que carregamos durante horas, viste as conversas que nos machucaram, viste os pensamentos que insistiram em voltar. Nada ficou oculto diante dos teus olhos. Como está escrito em Salmos 139:3, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E que verdade extraordinária! O Senhor conhece pensamentos que ninguém mais conhece, conhece lágrimas que ninguém viu, conhece medos que nunca contamos a ninguém, conhece perguntas que guardamos dentro do coração. E justamente por isso podemos descansar. Porque não precisamos explicar tudo para Ti, não precisamos encontrar as palavras perfeitas, não precisamos organizar nossas emoções antes de chegar à Tua presença. O Senhor já sabe, o Senhor já viu, o Senhor já compreende. Pai amado,
Talvez existam pessoas participando desta oração que passaram o dia enfrentando batalhas silenciosas. Talvez tenham recebido notícias difíceis. Talvez tenham enfrentado momentos de solidão. Talvez tenham sentido medo do futuro. Talvez tenham lutado contra pensamentos negativos que tentaram enfraquecer sua fé. Mas o Senhor esteve presente em cada instante. Em Isaías 41:10, a tua palavra declara: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença. E a tua presença muda tudo. Quando estamos cansados, a tua presença fortalece. Quando estamos confusos, a tua presença guia. Quando estamos feridos, a tua presença cura. Quando estamos preocupados, a tua presença traz descanso. Senhor, quantas vezes passamos o dia tentando resolver tudo sozinhos? Quantas vezes carregamos fardos que nunca deveríamos carregar sem a tua ajuda? Quantas vezes permitimos que a ansiedade fale mais alto do que a fé? Mas nesta noite, queremos parar por alguns instantes. Queremos reconhecer que tu estiveste conosco durante todo o tempo, nos momentos que percebemos e nos momentos que não percebemos, porque a tua palavra diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que promessa poderosa! Mesmo quando nos sentimos sozinhos, mesmo quando ninguém entende nossa dor, mesmo quando parece que estamos caminhando em silêncio, o Senhor continua presente. Pai, obrigado porque o Senhor viu o esforço que fizemos hoje. Obrigado porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Obrigado porque o Senhor conhece nossas limitações. Obrigado porque o Senhor sabe quando estamos tentando continuar, mesmo sem forças. Como um pai amoroso conhece seus filhos, o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. E isso nos traz descanso, porque não precisamos provar nada para Ti. Não precisamos esconder nossas fraquezas. Não precisamos fingir que está tudo bem quando não está. Podemos simplesmente chegar diante de Ti e dizer: Pai, eu estou cansado. Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu preciso do teu cuidado. E sabemos que o Senhor nos ouve. Ao continuarmos em oração, eu também quero lembrar daqueles que estão carregando preocupações pela família. Filhos, pais, esposos, esposas, pessoas amadas. O Senhor conhece cada nome, conhece cada situação, conhece cada necessidade. Como declara 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor cuida. O Senhor continua cuidando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando as respostas parecem demoradas. E se você crê nisso, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Não como um simples gesto, mas como um ato de fé, entregando diante de Deus aquilo que pesa sobre o seu coração nesta noite. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença, ajuda-nos a descansar na certeza de que nossa história está diante dos Teus olhos. Nosso presente está diante dos Teus olhos. E até mesmo aquilo que ainda nos preocupa sobre o amanhã já é conhecido por Ti. E justamente porque Tu conheces todas as coisas, podemos começar a soltar aquilo que ainda estamos tentando controlar. Podemos começar a abrir as mãos. Podemos começar a entregar os pesos que ainda insistimos em carregar sozinhos. Podemos começar a confiar que existe um Deus que vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende e cuida daquilo que está além das nossas forças. Enquanto começamos a confiar que existe um Deus que vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende e cuida daquilo que está além das nossas forças, nós damos mais um passo nesta noite, Pai. Um passo de entrega. Porque existem preocupações que continuam tentando ocupar nossa mente.
Existem situações que insistem em voltar aos nossos pensamentos. Existem problemas que parecem ganhar força justamente quando chega o silêncio da noite. Durante o dia, as tarefas nos distraem. As responsabilidades ocupam nossa atenção. Mas quando tudo desacelera, muitos pensamentos reaparecem. E é nesse momento, Senhor, que queremos colocá-los diante de Ti. Não queremos dormir carregando pesos que pertencem ao Senhor. Não queremos levar para o travesseiro aquilo que precisamos colocar aos Teus pés. Por isso, Pai amado, nós entregamos agora os problemas que tentam roubar o nosso descanso. Entregamos as preocupações financeiras. Entregamos as situações familiares. Entregamos as portas que ainda não se abriram. Entregamos as respostas que ainda não chegaram. Entregamos as enfermidades. Entregamos os medos. Entregamos as incertezas. Entregamos aquilo que nos preocupa e até aquilo que ainda nem sabemos como resolver. Porque a Tua palavra declara em Filipenses 4, 6, 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, nós apresentamos nossos pedidos diante de Ti, não porque sabemos exatamente como tudo vai acontecer, mas porque sabemos quem está ouvindo esta oração. O Deus que abre caminhos, o Deus que faz o impossível, o Deus que trabalha mesmo quando não vemos. Quantas vezes, Pai, tentamos encontrar soluções para tudo? Quantas vezes ficamos presos em cenários imaginários, pensando no que pode dar errado, pensando em situações que talvez nem aconteçam, gastando forças com preocupações que ainda nem existem. Mas nesta noite queremos ouvir a Tua voz acima dos nossos medos. Queremos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. O amanhã pertence ao Senhor. As próximas horas pertencem ao Senhor. Os próximos dias pertencem ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E essa verdade traz descanso para a alma. Pai amado, existem pessoas que estão ouvindo esta oração e carregando preocupações tão grandes que nem conseguem colocá-las em palavras. Mas o Senhor conhece cada uma delas. Como diz Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não existe problema maior que o teu poder. Não existe situação impossível para ti. Não existe porta fechada que o Senhor não possa abrir. Não existe coração ferido que o Senhor não possa restaurar. Não existe batalha que esteja fora do teu alcance. Por isso, nesta noite, escolhemos entregar de verdade. Não apenas dizer que confiamos, mas confiar. Não apenas pedir ajuda, mas descansar nessa ajuda. Não apenas falar sobre fé, mas viver essa fé. Pai, recebe agora cada preocupação que pesa sobre este coração que ora conosco. Recebe cada medo escondido. Recebe cada lágrima silenciosa. Recebe cada ansiedade. Recebe cada pergunta sem resposta. Recebe cada situação que parece estar fora de controle. Porque aquilo que está fora do nosso controle continua debaixo do teu controle. E isso muda tudo. Enquanto a noite segue seu curso, que a tua paz comece a ocupar os espaços onde antes havia preocupação. Que a tua presença ocupe os espaços onde antes havia medo. Que a tua esperança ocupe os espaços onde antes havia desânimo. Como declara Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Conserva-nos nessa paz, Senhor. Guarda nossa mente nessa paz. Guarda nosso coração nessa paz. Guarda nossos pensamentos nessa paz. Que os ruídos da ansiedade diminuam, que a pressão das preocupações perca força, que a nossa alma encontre abrigo na certeza de que o Senhor continua trabalhando.
mesmo agora, mesmo nesta noite, mesmo enquanto descansamos. Pai amado, à medida que permanecemos diante da Tua presença, sentimos o coração ficando mais leve, sentimos o peso diminuindo, sentimos a confiança crescendo pouco a pouco. E enquanto continuamos neste momento de oração, queremos permanecer diante de Ti com o coração aberto, permitindo que a Tua presença continue nos conduzindo mais profundamente para esse lugar de descanso, confiança e segurança que somente o Senhor pode oferecer. E enquanto permanecemos nesse lugar de descanso, confiança e segurança que somente o Senhor pode oferecer, começamos a perceber algo que muitas vezes esquecemos em meio às lutas da vida. Nem tudo está nas nossas mãos. Nem tudo depende da nossa força. Nem tudo pode ser resolvido pela nossa capacidade. E, de certa forma, isso é um alívio, porque durante muito tempo tentamos controlar coisas que nunca estiveram sob o nosso controle. Tentamos controlar circunstâncias. Tentamos controlar pessoas. Tentamos controlar o futuro. Tentamos controlar o tempo das respostas. Mas, Pai, nesta noite, nós reconhecemos que existe um limite para aquilo que podemos fazer. E quando chegamos a esse limite, encontramos o início da Tua atuação. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quantas vezes tentamos nos apoiar apenas no nosso entendimento? Quantas vezes ficamos cansados porque acreditamos que tudo dependia de nós? Quantas vezes nos preocupamos excessivamente porque queríamos prever cada detalhe do amanhã? Mas o Senhor nos convida a confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando ainda não vemos solução. Pai amado, existem situações que parecem confusas, existem caminhos que parecem fechados, existem perguntas que continuam sem resposta. E talvez alguém esteja ouvindo esta oração pensando exatamente nisso, tentando encontrar uma saída, tentando descobrir o que fazer, tentando carregar sozinho um peso que já se tornou pesado demais. Mas nesta noite, o Senhor nos lembra do que está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aquilo que hoje parece um atraso pode ser proteção. Aquilo que hoje parece silêncio pode ser preparação. Aquilo que hoje parece uma porta fechada pode ser um livramento que ainda não conseguimos enxergar. Pai, ajuda-nos a descansar nessa verdade, porque muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha em tempos perfeitos. Queremos entender tudo, mas o Senhor vê o que está além do nosso alcance. Queremos controlar cada detalhe, mas o Senhor governa todas as coisas. Como declara Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Nesta noite, nós entregamos. Entregamos aquilo que não conseguimos mudar. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos aquilo que tem roubado nossa paz. Entregamos aquilo que tem ocupado nossos pensamentos. Pai, toma em tuas mãos aquilo que está além das nossas forças. Toma em tuas mãos aquilo que nos preocupa. Toma em tuas mãos aquilo que nos faz perder o sono, porque o Senhor é maior. Maior que os diagnósticos, maior que as crises, maior que as dificuldades financeiras, maior que os medos, maior que as incertezas, maior que qualquer problema que possamos enfrentar. Ao continuarmos em oração, ajuda-nos a abandonar a ilusão de que precisamos controlar tudo. Ajuda-nos a abrir as mãos, ajuda-nos a confiar mais, ajuda-nos a descansar mais. Porque existe uma paz que nasce quando finalmente entendemos que o Senhor continua no trono, que o Senhor continua dirigindo nossa história,
que o Senhor continua cuidando dos detalhes que nem sequer percebemos. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as situações que não entendemos, mesmo os processos difíceis, mesmo os momentos de espera, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua conduzindo, o Senhor continua cuidando. E enquanto essa verdade vai encontrando espaço dentro do nosso coração, algo começa a mudar. A ansiedade perde força, a preocupação diminui, o peso começa a ficar mais leve, porque aos poucos deixamos de olhar para aquilo que não controlamos e começamos a olhar para aquele que controla todas as coisas. E nesse lugar de confiança, nossa alma encontra um descanso diferente, um descanso que não vem das circunstâncias, um descanso que nasce da certeza de que existe um Deus que está agindo mesmo quando não conseguimos ver. E existe algo profundamente consolador nessa certeza de que o Senhor está agindo mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Porque muitas vezes pensamos que tudo parou quando não vemos resultados imediatos. Pensamos que nada está acontecendo quando as respostas demoram. Pensamos que o silêncio significa ausência, mas o teu silêncio nunca significou abandono. O teu silêncio nunca significou esquecimento. O teu silêncio nunca significou que o Senhor deixou de trabalhar. Pai amado, enquanto esta noite avança e nosso corpo começa a desacelerar, queremos lembrar de uma verdade que fortalece a nossa fé. O Senhor continua trabalhando mesmo quando descansamos. Enquanto dormimos, o Senhor permanece acordado. Enquanto nossas forças se renovam, o Senhor continua sustentando todas as coisas. Enquanto fechamos os olhos, o Senhor continua abrindo caminhos. Como declara o Salmo 121, 3, 4. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que promessa maravilhosa para esta noite. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos renovar nossas forças, mas o Senhor não. O Senhor permanece vigilante, o Senhor permanece presente, o Senhor continua cuidando de tudo aquilo que entregamos em tuas mãos. Pai, quantas vezes tentamos resolver problemas durante a madrugada? Quantas vezes ficamos acordados, imaginando cenários, criando respostas, antecipando dificuldades, tentando encontrar soluções que não dependem de nós. Mas nesta noite queremos descansar, porque o Senhor continua trabalhando. Como diz Isaías 64:4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor trabalha para aqueles que esperam, o Senhor trabalha para aqueles que confiam, o Senhor trabalha para aqueles que entregam, mesmo quando não enxergamos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que nada mudou. Pai amado, talvez existam pessoas ouvindo esta oração e esperando uma resposta há muito tempo. Uma porta, uma cura, uma restauração, uma provisão, uma mudança. Algo pelo qual tem orado há semanas, meses ou até anos. Mas nesta noite, o Senhor nos lembra que a espera não significa ausência de ação. O Senhor continua movendo circunstâncias, continua preparando caminhos, continua tocando corações, continua alinhando situações que ainda não conseguimos ver. Lembramos também das palavras de Jesus em João 5,17. Meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. O Senhor continua trabalhando. Hoje, nesta noite, neste exato momento, enquanto ouvimos esta oração, enquanto respiramos, enquanto descansamos. Pai, ajuda-nos a descansar sem culpa. Ajuda-nos a compreender que não precisamos carregar o mundo sobre os ombros. Ajuda-nos a entender que não somos responsáveis por controlar tudo.
Há coisas que pertencem ao Senhor. Há batalhas que pertencem ao Senhor. Há portas que somente o Senhor pode abrir. Há milagres que somente o Senhor pode realizar. E quanto mais compreendemos isso, mais leve fica a nossa alma. Como declara Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que palavra necessária para esta noite. Acalmem-se, acalme o coração, acalme os pensamentos, acalme a ansiedade, acalme o medo, porque existe um Deus lutando por você, existe um Deus trabalhando por você, existe um Deus cuidando de detalhes que você sequer conhece. Ao continuarmos em oração, eu peço que o Senhor visite agora aqueles que estão exaustos de tanto tentar resolver tudo sozinhos. Aqueles que estão cansados de carregar responsabilidades pesadas demais. Aqueles que sentem que já fizeram tudo o que podiam fazer, que eles encontrem descanso nesta verdade. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua movendo montanhas, o Senhor continua abrindo caminhos no deserto. Como está escrito em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Não o percebeis? Mesmo quando não percebemos, mesmo quando não vemos, mesmo quando tudo parece igual, o Senhor continua realizando a sua obra, e à medida que essa certeza vai ocupando nosso coração, começamos a sentir uma tranquilidade diferente. Uma paz que nasce quando paramos de lutar contra aquilo que não podemos controlar e passamos a descansar na fidelidade daquele que nunca deixou de agir, nem por um único instante. E quando começamos a descansar na fidelidade daquele que nunca deixou de agir, nem por um único instante, algo muito importante começa a acontecer dentro de nós. O medo começa a perder espaço, talvez não de uma vez, talvez não instantaneamente, mas pouco a pouco. À medida que a confiança cresce, o medo diminui. À medida que a fé encontra lugar no coração, a ansiedade perde força. À medida que a presença de Deus se torna mais real para nós, os pensamentos que antes nos dominavam já não parecem tão grandes. Pai amado, quantas vezes o medo tentou ocupar a nossa mente hoje? Medo do amanhã, medo de perder, medo de não conseguir, medo de receber notícias ruins, medo de que as coisas não aconteçam como esperamos, medo de situações que ainda nem chegaram. E muitas vezes esse medo se torna mais forte justamente durante a noite, quando tudo fica em silêncio, quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos, quando não há distrações. Mas é exatamente nesse momento que a tua palavra fala ao nosso coração. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo não vem do Senhor. A desesperança não vem do Senhor. A angústia que paralisa não vem do Senhor. O Senhor nos oferece algo muito maior. O Senhor nos oferece a sua paz. E nesta noite nós escolhemos receber essa paz. Pai, ajuda-nos a soltar os pensamentos que insistem em nos assustar. Ajuda-nos a abandonar os cenários que nossa mente cria. Ajuda-nos a não viver preocupados com problemas que ainda nem chegaram, porque muitas vezes sofremos por aquilo que imaginamos e não pelo que realmente está acontecendo. Mas o Senhor nos chama para permanecer no presente, na tua presença, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Como diz Isaías 41:13, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que o toma pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Que imagem poderosa! O Senhor segurando a nossa mão, o Senhor caminhando conosco, o Senhor dizendo: não tema. Mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando não sabemos o que acontecerá amanhã, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai amado, nós escolhemos acreditar mais na Tua palavra do que nos nossos medos. Escolhemos acreditar mais nas Tuas promessas do que nas nossas preocupações.
Escolhemos acreditar mais na tua fidelidade do que nas circunstâncias ao nosso redor. Como está escrito em João 14, 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que essa paz visite agora cada pessoa que participa desta oração. A paz que não depende das circunstâncias, a paz que não depende das respostas, a paz que não depende das notícias, a paz que vem diretamente do coração de Deus. Pai, visita agora aqueles que estão lutando contra a ansiedade. Visita aqueles que estão enfrentando noites difíceis. Visita aqueles que têm acordado preocupados. Visita aqueles que carregam inquietações profundas. Que a tua presença alcance cada quarto, cada lar, cada coração. Que toda a atmosfera de preocupação seja substituída pela tua paz. Que toda tensão acumulada durante o dia comece a desaparecer. Que todo pensamento acelerado encontre descanso na tua presença. Lembramos também das palavras do Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temerei, não porque sou forte, não porque tenho todas as respostas, não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está comigo. E isso é suficiente. Pai amado, enquanto a noite continua avançando, ajuda-nos a abraçar essa verdade. Ajuda-nos a trocar o medo pela confiança, a inquietação pela paz, a ansiedade pela esperança, o controle pela entrega. Porque não fomos chamados para viver escravizados pelo medo. Fomos chamados para descansar em Ti. E à medida que permanecemos nesse lugar de confiança, a alma vai se aquietando. Os pensamentos vão desacelerando. O coração vai encontrando repouso. E a tua presença continua nos conduzindo suavemente para um descanso cada vez mais profundo, onde a fé cresce em silêncio e a paz do Senhor guarda cada parte do nosso ser. E à medida que a fé cresce em silêncio e a paz do Senhor guarda cada parte do nosso ser, alguns nomes começam a surgir dentro do nosso coração. Pessoas que amamos, pessoas pelas quais nos preocupamos, pessoas que fazem parte da nossa história. Porque muitas vezes conseguimos entregar nossas próprias lutas, mas continuamos carregando preocupações relacionadas à nossa família. Pensamos nos filhos, pensamos nos pais, pensamos no esposo, na esposa, pensamos em alguém que está distante, pensamos em alguém que está enfrentando uma batalha difícil. E nesta noite, Pai amado, nós queremos colocar cada uma dessas pessoas diante da Tua presença, porque existem situações que não conseguimos resolver, existem caminhos que não conseguimos abrir, existem decisões que não podemos tomar pelos outros, mas podemos orar, podemos confiar, podemos entregá-los nas Tuas mãos, e é exatamente isso que fazemos agora. Como declara Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós apresentamos nossa casa diante de Ti. Apresentamos nossa família, apresentamos aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe, aqueles com quem falamos todos os dias e aqueles que talvez não vemos há muito tempo. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Que a Tua presença alcance cada quarto, cada cama, cada mesa, cada coração. Que toda atmosfera de conflito seja substituída pela Tua paz. Que toda divisão encontre reconciliação. Que todo relacionamento ferido encontre restauração. Como está escrito em Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Pai, onde houver mágoa, traz cura. Onde houver distanciamento, traz aproximação. Onde houver palavras que feriram, traz restauração. Onde houver silêncio doloroso, traz reconciliação.
Senhor, alguns estão preocupados com filhos, filhos que estão tomando decisões erradas, filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor, filhos que enfrentam dificuldades que os pais nem sempre conseguem enxergar. Mas a tua palavra declara em Isaías 54:13: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Nós nos apegamos a essa promessa. Nós confiamos nessa promessa. Nós descansamos nessa promessa. Pai amado, guarda nossos filhos, guarda nossos netos, guarda as futuras gerações das nossas famílias, protege seus caminhos, livra-os de todo mal, livra-os de acidentes, livra-os de influências destrutivas, livra-os de escolhas que possam afastá-los da tua vontade. E que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Ao continuarmos em oração, lembramos também daqueles familiares que estão enfrentando enfermidades, aqueles que precisam de força, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de esperança. Senhor, visita essas vidas, como está escrito em Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és aquele a quem eu louvo. Que o teu cuidado alcance essas pessoas nesta noite, que a tua misericórdia visite cada necessidade, que a tua presença traga consolo onde existe dor. Pai, existem famílias enfrentando dificuldades financeiras. Existem lares preocupados com contas. Existem pessoas tentando sustentar aqueles que amam. Mas a tua palavra nos lembra em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós confiamos no teu sustento, nós confiamos na tua provisão, nós confiamos no teu cuidado. E se existe alguém da sua família que precisa muito das orações nesta noite, escreva o primeiro nome dessa pessoa nos comentários. Vamos colocá-la simbolicamente diante do Senhor, crendo que Ele continua ouvindo cada clamor. Pai amado, enquanto a noite continua avançando, nós cobrimos nossa família com as tuas promessas. Cobrimos nossa casa com a tua presença. Cobrimos nossos relacionamentos com o teu amor. E descansamos na certeza de que aquilo que não conseguimos acompanhar, o Senhor acompanha. Aquilo que não conseguimos proteger, o Senhor protege. Aquilo que não conseguimos alcançar, o Senhor alcança. E quando entregamos aqueles que amamos nas tuas mãos, uma nova tranquilidade começa a nascer dentro do nosso coração. Porque entendemos que o cuidado que temos por nossa família jamais será maior do que o cuidado que o próprio Deus tem por cada um deles. Porque entendemos que o cuidado que temos por nossa família jamais será maior do que o cuidado que o próprio Deus tem por cada um deles. E quando essa verdade encontra lugar dentro da nossa alma, outra preocupação muito comum começa a surgir diante de ti, Pai. O futuro. Os dias que ainda não chegaram. As respostas que ainda não vieram. Os caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Quantas vezes passamos mais tempo preocupados com o amanhã do que vivendo o presente? Quantas vezes tentamos antecipar situações? Tentamos prever resultados? Tentamos descobrir o que vai acontecer daqui a alguns meses ou até daqui a alguns anos? Mas nesta noite, Senhor, queremos entregar o futuro em tuas mãos, porque ele sempre esteve lá, como declara Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Que promessa poderosa! Enquanto nós enxergamos apenas uma parte da estrada, o Senhor vê o caminho inteiro. Enquanto nós vemos o hoje, o Senhor já conhece o amanhã. Enquanto nós nos preocupamos com aquilo que pode acontecer, o Senhor já está presente em cada dia que ainda vamos viver. Pai amado,
Existem pessoas ouvindo esta oração que estão preocupadas com decisões importantes, preocupadas com o trabalho, com as finanças, com a saúde, com os filhos, com mudanças que estão chegando, com portas que precisam se abrir, com respostas que parecem demoradas. Mas a tua palavra nos lembra em Salmos 37:23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O Senhor dirige passos. O Senhor conduz caminhos. O Senhor abre portas. O Senhor fecha portas que poderiam nos ferir. O Senhor continua guiando nossa história, mesmo quando não percebemos, mesmo quando estamos inseguros, mesmo quando temos dúvidas. Pai, ajuda-nos a confiar mais na Tua direção do que nos nossos próprios planos. Porque muitas vezes sofremos tentando controlar um futuro que ainda nem chegou e acabamos perdendo a paz que o Senhor deseja nos dar hoje. Mas Jesus nos ensinou algo precioso em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que possamos descansar nessa verdade, que possamos buscar a tua presença, que possamos caminhar um dia de cada vez, que possamos confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Ao continuarmos em oração, eu também quero apresentar diante de Ti os sonhos que estão guardados dentro de cada coração. Sonhos antigos, projetos, planos, pedidos feitos em silêncio. Aquilo que ninguém sabe. Aquilo que foi colocado diante do Senhor muitas vezes. Pai, se esses sonhos estiverem alinhados à Tua vontade, prepara o caminho, fortalece a fé, renova a esperança, mas, acima de tudo, ensina-nos a confiar no Teu tempo, porque o Teu tempo é perfeito. Como declara Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, tudo ao seu tempo, nem antes, nem depois, no tempo certo, no momento certo, da forma certa. Pai amado, quantas vezes ficamos ansiosos porque não vemos movimento? Mas o Senhor continua trabalhando nos bastidores, continua preparando pessoas, continua alinhando circunstâncias, continua abrindo caminhos invisíveis aos nossos olhos. Lembramos também de Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirige os nossos passos, Senhor. Dirige nossas escolhas, dirige nossas decisões, dirige nossos caminhos. Não permitas que a ansiedade conduza a nossa vida. Não permitas que o medo determine nossas escolhas. Não permitas que a insegurança roube nossa confiança. Que seja a Tua voz a nos guiar. Que seja a Tua sabedoria a nos orientar. Que seja a Tua vontade a prevalecer. E se alguém que está ouvindo esta oração está preocupado com algo relacionado ao futuro, que neste momento possa entregar essa preocupação diante de Ti. Não amanhã, não depois, agora. Porque existe liberdade quando entregamos, existe descanso quando confiamos, existe paz quando paramos de tentar carregar aquilo que pertence ao Senhor. E à medida que entregamos os dias que ainda virão, o coração começa a ficar mais leve. A mente começa a desacelerar. E uma sensação profunda de segurança vai tomando conta da alma, porque passamos a compreender que o nosso futuro não está perdido no acaso. Ele continua seguro nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio e nunca abandona os seus filhos. Porque passamos a compreender que o nosso futuro não está perdido no acaso. Ele continua seguro nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio e nunca abandona os seus filhos. E quando finalmente entregamos o amanhã ao Senhor, algo muito bonito começa a acontecer dentro de nós. Já não existe tanta necessidade de entender tudo. Já não existe tanta pressa para encontrar respostas.
Já não existe a mesma tensão que antes ocupava nossos pensamentos. A alma começa a descansar, e nesse descanso passamos a perceber algo que talvez estivesse diante de nós o tempo todo: a presença de Deus. Pai amado, nesta noite nós não pedimos apenas respostas, nós pedimos a Tua presença. Porque existem momentos em que aquilo que mais precisamos não é uma solução imediata. É sentir que o Senhor está perto. É saber que não estamos caminhando sozinhos. É ter a certeza de que existe um Deus que permanece conosco em cada estação da vida. Como declara o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente, não distante, não ausente, não indiferente, presente, nesta noite, neste quarto, neste momento, neste exato instante. Pai, que cada pessoa que participa desta oração possa perceber a Tua presença de maneira especial, não necessariamente através de algo extraordinário, mas através dessa paz que vai tomando conta do coração, através desse descanso que começa a substituir a ansiedade, através dessa tranquilidade que o mundo não consegue explicar. Como diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz guarde nossa mente, que essa paz guarde nossas emoções, que essa paz guarde nossos pensamentos durante esta noite. Pai amado, existem pessoas que chegaram até aqui sentindo-se sozinhas, talvez cercadas de pessoas durante o dia, mas sozinhas por dentro. Talvez carregando lutas que ninguém conhece, talvez enfrentando dores que nunca conseguiram colocar em palavras, mas nesta noite o Senhor as vê, o Senhor as conhece, o Senhor está perto. Como declara Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que consolo maravilhoso! O Senhor se aproxima dos que estão feridos. O Senhor se aproxima dos que estão cansados. O Senhor se aproxima dos que estão abatidos. Pai, envolve cada coração com o Teu amor. Que cada pessoa sinta que não precisa carregar suas dores sozinha. Que cada pessoa sinta que existe um lugar seguro na Tua presença. Um lugar onde podemos descansar. Um lugar onde podemos respirar. Um lugar onde podemos simplesmente permanecer diante de Ti. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Sofonias 3:17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria, renovar-lhe-á o seu amor. Renova-nos com o teu amor nesta noite. Renova nossa esperança, renova nossa fé, renova nossa confiança, renova nossa força interior. Pai amado, enquanto o silêncio da noite vai se tornando mais profundo, ajuda-nos a perceber que a Tua presença continua aqui. Quando as luzes se apagam, quando os ruídos diminuem, quando as preocupações tentam voltar, que possamos lembrar que o Senhor continua conosco, como prometeu em Mateus 28:20, e certamente estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias, nas noites tranquilas, nas noites difíceis, nos dias de alegria, nos dias de luta. O Senhor permanece, o Senhor continua, o Senhor não muda, e isso nos traz descanso. Pai, nós recebemos o Teu cuidado nesta noite, recebemos a Tua proteção, recebemos a Tua paz, recebemos o Teu amor, recebemos a Tua presença, que toda sensação de abandono seja substituída pela certeza do Teu cuidado. Que toda solidão encontre abrigo na Tua companhia, que toda inquietação encontre repouso na Tua presença. E enquanto permanecemos diante de Ti, sem pressa, sem cobranças, sem necessidade de entender tudo, sentimos a alma sendo envolvida pela Tua paz. Sentimos o coração ficando mais leve, sentimos a mente desacelerando e continuamos caminhando suavemente por este lugar de descanso,
onde a presença do Senhor se torna mais preciosa do que qualquer resposta e mais forte do que qualquer preocupação que ainda tente permanecer. Porque a presença do Senhor se torna mais preciosa do que qualquer resposta e mais forte do que qualquer preocupação que ainda tente permanecer. E quanto mais permanecemos nesse lugar de descanso, mais percebemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias. Ela está nas promessas de Deus. As circunstâncias mudam, os dias mudam, as emoções mudam, as notícias mudam, mas a palavra do Senhor permanece. Pai amado, nesta noite queremos repousar sobre aquilo que o Senhor já disse. Não sobre aquilo que sentimos, não sobre aquilo que imaginamos, não sobre aquilo que tememos, mas sobre as tuas promessas, porque elas nunca falham. Como declara Isaías 48, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Que verdade poderosa para carregar para esta noite. Tudo pode mudar, mas aquilo que Deus falou continua firme. Aquilo que Deus prometeu continua de pé. Aquilo que saiu da boca do Senhor não volta vazio. Como está escrito em Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pai, ajuda-nos a lembrar das tuas promessas quando a dúvida tentar aparecer. Ajuda-nos a lembrar da tua fidelidade quando os sentimentos tentarem nos enganar. Ajuda-nos a lembrar dos teus feitos quando os problemas parecerem grandes demais, porque o Senhor nunca falhou, nem uma única vez. Talvez as respostas não tenham vindo da forma que imaginávamos. Talvez os caminhos tenham sido diferentes do que esperávamos. Mas o Senhor nunca deixou de cumprir a sua vontade, nunca deixou de cuidar dos seus filhos, nunca deixou de ser fiel. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O Senhor cumpre. O Senhor realiza. O Senhor permanece fiel, mesmo quando nossa fé oscila, mesmo quando nossa força diminui, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Pai amado, existem promessas que cada pessoa guarda dentro do coração. Promessas relacionadas à família, à restauração, à provisão, à cura, à direção, à salvação de pessoas amadas. E nesta noite nós escolhemos confiar novamente. Escolhemos lembrar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus que abriu o mar, o Deus que sustentou Elias, o Deus que fortaleceu Davi, o Deus que acalmou a tempestade, o Deus que continua agindo hoje. Como declara Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tu és fiel, Senhor. Fiel quando entendemos, fiel quando não entendemos, fiel quando vemos respostas, fiel quando estamos esperando, fiel nos dias fáceis, fiel nos dias difíceis, e por isso podemos descansar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o Senhor continua sendo quem sempre foi. Pai, que cada promessa da Tua palavra encontre espaço dentro do nosso coração nesta noite. Que elas sejam maiores que os medos, maiores que as dúvidas, maiores que as preocupações. Que a nossa mente encontre repouso naquilo que o Senhor já declarou. Como diz o Salmo 119:14. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na Tua palavra coloquei a minha esperança. Que a nossa esperança permaneça firmada na Tua palavra. Que a nossa confiança permaneça firmada na Tua fidelidade. E enquanto meditamos nessas promessas eternas, algo vai se fortalecendo dentro de nós. Uma confiança silenciosa, uma segurança tranquila,
Uma certeza de que o Deus que nos sustentou até aqui continuará sustentando cada passo da nossa caminhada, inclusive durante esta noite que agora repousa diante dos teus cuidados. Uma certeza de que o Deus que nos sustentou até aqui continuará sustentando cada passo da nossa caminhada, inclusive durante esta noite que agora repousa diante dos teus cuidados. E é justamente essa certeza que nos conduz para um lugar ainda mais profundo de descanso, porque chega um momento em que não precisamos mais continuar lutando com os mesmos pensamentos. Não precisamos continuar revisitando os mesmos medos. Não precisamos continuar tentando encontrar respostas para tudo. Chega um momento em que simplesmente descansamos. Descansamos porque Deus já está no controle. Pai amado, quantas vezes passamos horas preocupados com situações que já colocamos diante de Ti? Oramos, entregamos, confiamos, mas depois tentamos pegar de volta aquilo que já havíamos colocado em Tuas mãos. E nesta noite queremos agir de forma diferente. Queremos entregar e deixar entregue. Queremos confiar e permanecer confiando. Queremos descansar e permanecer descansando, porque o Senhor continua governando todas as coisas. Como declara o Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Domina sobre tudo, sobre aquilo que entendemos, sobre aquilo que não entendemos, sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que ainda está escondido aos nossos olhos. Nada escapa ao teu governo, nada foge ao teu conhecimento, nada está fora do teu alcance. Pai, enquanto a noite se torna mais silenciosa, ajuda-nos a lembrar dessa verdade. O Senhor continua no controle da nossa família. O Senhor continua no controle da nossa saúde. O Senhor continua no controle das nossas finanças. O Senhor continua no controle dos nossos caminhos. O Senhor continua no controle do amanhã, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, mesmo quando existem perguntas sem solução. Como está escrito em Daniel 2:21, Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. O Senhor dirige os tempos, o Senhor dirige os processos, o Senhor dirige a história. E se o Senhor dirige a história do mundo, certamente também dirige a história dos teus filhos. Pai amado, queremos descansar nessa verdade, porque o cansaço muitas vezes não vem apenas do corpo. O cansaço vem da tentativa constante de controlar aquilo que pertence ao Senhor. Vem da preocupação excessiva. Vem do esforço de carregar pesos que nunca fomos chamados para carregar. Mas Jesus nos lembra em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tu já venceste. O Senhor já está à frente. O Senhor já conhece cada batalha que enfrentaremos. O Senhor já preparou recursos para os dias difíceis. O Senhor já preparou força para os momentos de fraqueza. O Senhor já preparou graça para aquilo que ainda virá. Ao continuarmos em oração, eu peço que toda inquietação escondida seja colocada diante de Ti. Toda preocupação que ainda insiste em permanecer. Todo pensamento que continua voltando. Toda tentativa de controlar o incontrolável, que tudo isso seja entregue agora. Porque existe liberdade quando reconhecemos que não somos Deus, e existe descanso quando reconhecemos que o Senhor é, como declara o Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquieta a nossa mente, Senhor. Aquieta os nossos pensamentos. Aquieta as nossas preocupações, aquieta os nossos medos, que a nossa alma encontre repouso nessa simples verdade. O Senhor é Deus, e nós somos teus filhos. O Senhor cuida, o Senhor sustenta, o Senhor protege, o Senhor dirige, o Senhor trabalha, o Senhor permanece fiel.
E se você crê que Deus continua no controle da sua vida, mesmo das áreas que hoje parecem mais difíceis, escreva nos comentários: Deus está no controle. Que essa seja uma declaração de fé antes de descansar. Pai amado, enquanto permanecemos na Tua presença, sentimos que o coração já não está tão pesado quanto antes. A ansiedade já não fala tão alto. Os pensamentos já não correm na mesma velocidade. E pouco a pouco vamos encontrando repouso na certeza de que esta noite não está entregue ao acaso. Ela está guardada pelas mãos daquele que reina para sempre e que continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ela está guardada pelas mãos daquele que reina para sempre e que continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. E quando o coração finalmente encontra esse lugar de confiança, algo começa a acontecer de forma muito suave. A mente desacelera. Os pensamentos perdem a pressa. As preocupações deixam de ocupar tanto espaço. A alma encontra repouso. Pai amado, talvez este seja o momento em que muitas pessoas começam a sentir o peso do dia se afastando. O cansaço já não parece tão pesado. A ansiedade já não parece tão forte. O medo já não parece tão grande, porque a Tua presença foi preenchendo os espaços que antes estavam ocupados pela inquietação. E agora, Senhor, simplesmente permanecemos aqui, diante de Ti, sem correria, sem cobranças, sem necessidade de resolver tudo esta noite, apenas descansando, como uma criança que encontra segurança nos braços do Pai, como alguém que finalmente encontrou um lugar seguro para repousar. A Tua palavra declara no Salmo 131:2: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Que essa seja a nossa condição agora, uma alma aquietada, uma alma descansando, uma alma segura. Pai, nós não sabemos tudo o que acontecerá amanhã. Não sabemos quais desafios virão. Não sabemos quais portas se abrirão. Não sabemos quais respostas chegarão. Mas sabemos quem estará conosco. Sabemos quem continuará cuidando de nós. Sabemos quem continuará sustentando cada passo da nossa caminhada. E isso é suficiente. Ao continuarmos nesse momento tão tranquilo da Tua presença, lembramos das palavras do Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada nos faltará, porque o Senhor continuará provendo, continuará dirigindo, continuará protegendo, continuará cuidando. Pai amado, cobre agora cada lar representado nesta oração. Que haja paz nos quartos, paz nos corações, paz nos pensamentos, que toda a agitação que ainda tente permanecer vá diminuindo pouco a pouco, que toda preocupação encontre descanso, que toda ansiedade encontre silêncio, que toda inquietação encontre repouso, como declara o Salmo 127:2. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Que lindo saber disso! Enquanto dormimos, enquanto descansamos, enquanto renovamos nossas forças, o Senhor continua derramando cuidado, continua derramando graça, continua derramando provisão, continua derramando proteção. Pai, guarda nossa mente durante esta noite, guarda nossos sonhos, guarda nossos pensamentos, guarda nossa casa, guarda nossa família, como está escrito em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Que haja proteção sobre este lar, que haja proteção sobre esta noite, que haja proteção sobre aqueles que amamos. Ao mesmo tempo, Senhor, enche o coração de quem está ouvindo esta oração com gratidão. Gratidão pelo dia que passou. Gratidão pelo cuidado recebido, gratidão pelas bênçãos visíveis e também pelas bênçãos invisíveis, por livramentos que nem percebemos, por caminhos dos quais fomos guardados, por situações que o Senhor resolveu sem que soubéssemos. Pai amado, nós repousamos em Ti, repousamos no Teu amor, repousamos na Tua fidelidade, repousamos na Tua presença.
Como diz Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E essa nova manhã já está chegando, ainda que lentamente, ainda que silenciosamente. Ela virá carregando novas misericórdias, nova força, nova graça, nova esperança. E enquanto o corpo relaxa, enquanto a respiração se torna mais tranquila e enquanto a mente encontra descanso, permanecemos simplesmente aqui, envolvidos pelo teu amor, guardados pela tua presença, sustentados pelas tuas promessas e acolhidos pelos braços eternos do Pai, onde a alma encontra paz, segurança e descanso profundo, permanecendo serenamente diante de ti, em quietude, confiança e completa entrega, permanecendo serenamente diante de ti, em quietude, confiança e completa entrega. E enquanto continuamos repousando na tua presença, Pai amado, queremos apenas agradecer. Obrigado por este dia. Obrigado porque, mesmo nos momentos em que não percebemos, o Senhor esteve conosco. Obrigado pelas portas que se abriram. Obrigado pelas portas que se fecharam para nos proteger. Obrigado pelos livramentos visíveis e também por aqueles que nunca chegaremos a conhecer. Obrigado porque a tua mão nos sustentou até aqui. Obrigado porque a tua misericórdia não falhou. Obrigado porque o teu amor permaneceu constante durante todo este dia. Pai, se em algum momento falhamos, perdoa-nos. Se em algum momento duvidamos, fortalece-nos. Se em algum momento deixamos o medo falar mais alto do que a fé, ajuda-nos a confiar ainda mais em ti. Pois a tua palavra declara em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado porque existe graça. Obrigado porque existe misericórdia. Obrigado porque existe recomeço, Pai amado. Entregamos agora completamente esta noite em tuas mãos. Cada pensamento, cada preocupação, cada sonho, cada necessidade, cada pessoa que amamos, cada área da nossa vida, tudo pertence ao Senhor. Tudo está diante do Senhor. Tudo está seguro nas tuas mãos. Como está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta promessa se cumpra nesta noite. Que haja paz ao deitar. Que haja tranquilidade na mente. Que haja descanso no coração, que haja segurança na alma, que todo medo perca a força, que toda ansiedade encontre repouso, que toda inquietação seja substituída pela presença do teu Espírito. Pai, cobre este lar com a tua proteção. Guarda cada porta, guarda cada janela, guarda cada quarto, guarda cada pessoa que está ouvindo esta oração. Como declara o Salmo 121, 7 e 8, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nós recebemos essa promessa, nós descansamos nessa promessa, nós confiamos nessa promessa. E se existe algo que você ainda precisa entregar a Deus nesta noite, coloque nos comentários. Transforme isso em uma oração. Entregue diante do Senhor aquilo que está pesando sobre o seu coração. E se há alguém que precisa muito da proteção e da paz de Deus, escreva também o primeiro nome dessa pessoa. Vamos apresentá-la ao Senhor em fé. Pai amado, agora sentimos o coração mais leve, sentimos a mente mais tranquila, sentimos a alma mais segura, porque sabemos que o Senhor continua aqui, continua cuidando, continua protegendo, continua trabalhando, continua amando, continua sustentando. Nada fugiu do teu controle, nada escapou das tuas mãos, nada é grande demais para o teu poder.
Como declara Romanos 8, 38, 39, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é nesse amor que descansamos, é nesse amor que confiamos, é nesse amor que encerramos este dia. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila, que o Senhor renove suas forças enquanto você dorme, que a paz de Cristo guarde sua mente, que a presença do Espírito Santo encha o seu coração, que os anjos do Senhor estejam ao redor da sua casa, que o amanhã chegue trazendo novas misericórdias, novas oportunidades e novas demonstrações da fidelidade de Deus. E que ao fechar os olhos nesta noite, você se lembre de uma única verdade: Deus já está no controle, Deus está cuidando de você, Deus não te abandonou, Deus continua trabalhando e continuará com você quando o novo dia nascer. Em nome de Jesus. Amém. Agora descanse. Respire profundamente. Solte as preocupações que ainda tentam permanecer. Feche os olhos. Acalme o coração. Deixe a paz de Deus envolver a sua mente. O Senhor está cuidando daquilo que você não consegue controlar. O Senhor está guardando a sua casa. O Senhor está protegendo a sua família. O Senhor está trabalhando enquanto você descansa. Durma em paz. Descanse na presença de Deus e permita que o amor do Pai conduza suavemente o seu coração para uma noite de descanso profundo e seguro.